Olá, gente, bom dia, quase boa tarde, como é que vocês estão? Eu sou a Sabrina Donati. Mês de novembro é o mês da consciência negra e nós precisamos falar sobre racismo e sobre atitudes antirracistas. Sabrina, mas você não tem lugar de fala. Realmente, eu não tenho e é por isso que a primeira coisa que vou fazer é deixar uma lista de perfis aqui na legenda de uma galera que eu sigo e que são muito importantes para minha construção diária como uma mulher que é considerada branca. Mas além de falar de racismo e antirracismo, também vou falar de leis. Pois ainda tem muita gente com dificuldade de entender que racismo é crime. Inclusive, estamos com atualizações. Mas por que falar de racismo se eu sou considerada branca pela sociedade brasileira? Pois como branca, a primeira coisa que precisamos entender é que estamos numa posição de privilégio. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não queira se apropriar dela, mas infelizmente ainda vivemos numa sociedade que nos classifica pela cor da pele. Não importa o quanto você tenha sofrido na sua vida, que ela não tenha sido fácil, entenda que ela seria muito pior se você fosse negro, infelizmente. A partir do momento que você entende que existe diferença, precisamos agir como antirracistas. Não adianta vir com aquela história de somos todos iguais, porque não somos. E o certo é compreender de uma vez por todas que não somos iguais e que somos pertencentes de uma sociedade diversa. Essa história de somos todos iguais só quer silenciar a luta de quem ainda sofre com diversos preconceitos, como negros, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência. Não somos todos iguais. E é por isso que precisamos de políticas públicas específicas. Necessitamos de leis próprias para que realmente se consiga ter uma equidade social. Equidade e não ainda igualdade, pois não saímos do mesmo lugar. Pessoas negras ainda sofrem com o reflexo de 300 anos de escravidão e a necessidade de políticas públicas para que se consiga reparar o que foi negado. São 300 anos de escravidão para 133 de uma pseudo-liberdade. Já falei sobre isso no vídeo de meritocracia. Clica no link e já lembra de te inscrever aqui no canal. Antes de eu falar sobre legislação, quero falar sobre atitudes antirracistas, principalmente como mãe. 1. Não finja que o racismo não existe. Ele existe e precisamos falar sobre o assunto em casa. Precisamos falar a verdadeira história dos negros no Brasil. 2. Busque mais conhecimento. Consuma intelectualidade preta. Entenda que ainda existe muita diferença, que mulheres pretas são as que mais sofreram com o desemprego na pandemia, que mulheres negras são as que recebem os piores salários, que são as que mais sofrem com violência doméstica e também abusos sexuais no trabalho. 3. Não minimize o racismo que existe no Brasil. Junto com isso, leia e veja filmes com personagens negros junto com seus filhos. Isso ajuda vocês a entenderem o racismo estrutural e já oferece formas de como a família pode combatê-lo. E também não diga, nos Estados Unidos é pior. Gente, o racismo no Brasil está escancarado na nossa cara todos os dias. É só prestar atenção. É só olhar o seu trabalho, a turma do seu filho, na escola particular, os restaurantes. Você não acha que é estranho que tenhamos uma sociedade com maior porcentagem de pessoas pretas, mas parecerem minoria ou nem existirem nesses lugares? 4. Crie referências para os seus filhos. Isso junta muito com a parte de ver filmes e livros, mas também ampliando sua rede de amigos. Conviver com pessoas negras, com amigos, com referências reais. Sim, espalhe a necessidade de práticas antirracistas. Não normalize piadas, entenda que existe uma dor no outro. Não cobre que as pessoas pretas precisam te ensinar algo, é você que precisa ir atrás. E também mude o seu vocabulário. E não venha com a história, agora a gente já não pode falar mais nada. Não pode dizer se o que você falar fere a outra pessoa. Juro que existe a possibilidade de adaptar suas falas para que elas não sejam preconceituosas
e ofensivas. Eu hoje, com esse vídeo, tenho essa intenção, falar com mais pessoas sobre racismo, racismo estrutural, que entendam as diferenças e necessidades de uma maior conversa e educação. 6. Como eu já falei antes e complementando o último item, descubra o seu papel de pessoa branca. Nós precisamos falar mais sobre o racismo, entender que a sociedade ainda é racista. Não somos o foco principal, mas precisamos usar o nosso privilégio para que mais pessoas escutem. Porque infelizmente, diversas vezes que uma pessoa preta tenta indicar racismo, tem gente que fala que é mimimi ou vitimismo. Então, é como na luta contra o machismo. Precisamos de homens falando com outros homens de como isso é errado e prejudicial. 7. Apoie pessoas negras. Já deixei uma lista de pessoas pretas que eu sigo, mas encontre na sua área, na sua cidade. Precisamos virar a chave e realmente fazer uma busca. Se questione e mude a realidade. 8. Denuncie o racismo. Muitas vezes acontecem casos na nossa frente e tentamos minimizar. E isso não pode acontecer. Se você realmente não é racista, você precisa se posicionar frente a esses casos. É necessário entender que o racismo não fica apenas na ofensa pura e simples. Nem tão simples assim. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Ela também se apresenta em atitudes e falas, como a história de você nem é tão preto assim. Por quê? Existe o problema da pessoa ser preta, ou no lugar de chamar a pessoa de negra, chama de moreninha, como se chamar a pessoa de preta seja uma ofensa. Não é uma ofensa e você a ofende exatamente quando nega a sua verdadeira cor. Ah, mas eu tenho um amigo negro e ele não se importa de eu falar isso ou aquilo. Essa é outra coisa que você tem que aprender. Uma pessoa negra não tem como falar por todas as pessoas negras do mundo, assim como eu não falo em nome de todas as mulheres. Vá sempre atrás de pessoas que estudam sobre o assunto e trabalham sendo ativistas. Elas normalmente vão falar com mais propriedade sobre o assunto. Sabrina, como você aprendeu tudo isso? Esse não é o meu lugar de fala, é o meu lugar de escuta. Então, para eu poder te passar alguma informação, eu escutei, eu li, eu vi filmes, eu pesquisei. Aí eu fiz tudo isso novamente e eu vou continuar fazendo. Só um pouquinho que eu tô te trazendo. Você precisa ir atrás de mais pessoas para entender. Pessoas que realmente passam por situações de racismo. Mas agora eu vou falar de algo que é a minha praia e que tem muita gente que ainda não entendeu. Racismo é crime. Então não existe ter opinião racista. Se você a tem, você é racista. Temos dois crimes diferentes. Uma é a injúria racial e o outro, o crime de racismo. A injúria racial está descrita no Código Penal, no artigo 140. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. O crime de racismo está tipificado na Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 89. O artigo 20 da lei praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. As penas podem ser aumentadas se essa discriminação e preconceito vir com fabricação, distribuição, enfim. Veicular a cruz suástica ou gamada com fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Se o crime for por meios de comunicação, redes sociais, a pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Além disso, a lei elenca diversos tipos de crimes que serão punidos se forem resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Nos artigos são descritos, por exemplo, negar emprego, negar matrícula em escola, recusar hospedagem, impedir acesso a transporte público, mais tantos outros, podendo ter pena de multa e reclusão de 1 ano e, dependendo do crime, até 5 anos. Claro que se não tiver qualquer agravamento de pena, não é mesmo? Os crimes se diferenciam que, enquanto o crime de injúria é direcionado a apenas uma pessoa, o crime de racismo é uma ofensa à coletividade, a toda uma raça. Juridicamente, o crime de racismo é inafiançável, imprescritível e não depende da ação da vítima. Já a injúria não teria esses 3 itens. Porém, após decisão do STF, na última semana de outubro, injúria racial agora também é
imprescritível. Para que não fiquem dúvidas, racismo é crime. Quanto mais você estuda e aprende, mais você se distancia do racismo e ensina outras pessoas, principalmente seus filhos. Não adianta negar a existência do racismo. A verdade é que não podemos aceitar mais que escondam a história do povo preto, suas lutas e sua absurda contribuição em cada construção do nosso país. Quando você nega a existência que tenha racismo, quando você nega a colaboração primordial do povo negro na nossa sociedade, você não só é ignorante, como dá aval à quantidade de crimes que acontecem todos os dias. Não é uma coincidência as pessoas negras serem as que mais moram em comunidades carentes e que estão em maior número dentro do sistema carcerário. Toda mudança para uma sociedade melhor depende de nós. Siga pessoas negras, entenda a história e mude a história a partir de agora. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.